Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, esteja tudo bem com você, com a sua família. Hoje estamos aqui para meditar em mais um capítulo da Bíblia, 1 Samuel, capítulo 11. Eu estou com a voz mais grave, porque eu estou praticamente sem voz, então vou tentar ser o mais breve possível na explicação, para que não corra o risco de ficar sem voz ao longo da gravação desse vídeo. Fique conosco, chame mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos juntos meditando um capítulo por dia, orando todos os dias e tentando mudar. Vamos juntos, irmãos, nessa jornada. 1 Samuel, capítulo 11. Nós estamos vendo a história de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul saiu para buscar as jumentas, que era um sinônimo de nobreza, e acabou achando o Senhor, que é aquele que levanta o rei, e aquele também que destrona os reis. A sequência disso é muito linda. O óleo consagrado agora é compartilhado com o rei, porque nós temos o início agora de um período de revelação messiânica. Nós vamos ter a revelação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, mas ele é também rei. Então, os reis, principalmente o rei Davi, a promessa que é feita a ele, do seu filho que se assentaria no trono, diz respeito a Jesus. Então, a revelação de Cristo vai ficar mais clara a respeito do que Deus está para fazer na demonstração do seu amor, na história por nós. A revelação de Jesus Cristo ela vai crescendo ao longo da história bíblica. Portanto, meu querido irmão, aqui o óleo é derramado sobre Saul, e é dito a ele que ele receberia do Espírito do Senhor. E isso tudo acontece depois desses aspectos internos. Ele tem a confirmação externa, quando lançada a sorte cai sobre ele, como demonstração da escolha. Ele estava entre as bagagens. Eu falei que ele começou muito bem, temendo aquilo que estava por vir, e devia ser assim mesmo, porque era muita responsabilidade. Mas quando ele aparece ali, Samuel faz questão de enfatizar: olha quem Deus escolheu. Saul era o mais belo, o mais alto, de uma família próspera, de uma tribo seleta, que era a tribo dos benjamitas. Portanto, meu querido irmão, Samuel estava empolgado com o que o Senhor estava demonstrando fazer, porque externamente as características de Saul demonstravam que ele seria um grande rei. E ele começou muito bem, meu querido irmão, porque ele tinha o Espírito do Senhor. Nós percebemos que lá no final do capítulo 10, alguns homens não fizeram dele caso, ele se fez de surdo, ele ignorou. Nós vamos ver que esse Saul aqui, que demonstrou sabedoria com o Espírito do Senhor, vai deixar de dar lugar ao Espírito do Senhor. Não vai ser esse grande rei que todo o prognóstico mostrava que ele seria. Mas vamos aqui para o capítulo 11, conta a história dos Amonitas. Os Amonitas, eles eram parentes distantes dos israelitas, vinham da descendência aí dos filhos de Ló. No entanto, a guerra entre eles era constante. E aconteceu que Naás, que quer dizer serpente, e esse texto aqui, esse episódio é muito lúdico, porque nós sabemos que a serpente nas escrituras, a serpente, ela representa Satanás. E aqui, tirando aquele episódio, né, lógico, do Novo Testamento, onde mostra a serpente que é levantada e todo aquele que olha para ela é salvo. Aquela serpente que Moisés fez no deserto, a serpente de bronze, todo aquele que olhava para ela era salvo. Aquela serpente ali representa Cristo. No mais, nós vemos que o diabo aparece como uma serpente. No livro de Apocalipse, no livro de Gênesis. E Naás está aqui agindo como inimigo. E ele faz a proposta para... Ele se tira, Jabes de Gileade. E já o pessoal de Jabes de Gileade, vai até eles e diz assim: nós vamos fazer uma aliança, nós vamos servir você. Aí Naás, que é a serpente, diz assim: beleza, desde que eu vaze o olho direito de cada um de vocês. Essa é a condição, porque eu vou trazer vergonha a Israel. Eu acredito que tinha dois propósitos, irmãos. Naquela época, as armas mais usadas eram armas de lançar, flecha, lança ou espada. E a maioria dos homens eram destros. Imagina operando uma espada com a mão direita. Atrapalha. Como é que faz a mira sem o olho direito? Então, enfraqueceria muito os homens de Israel para no futuro embate. Então, os homens pedem 7 dias para pensar e para pedir socorro aos seus irmãos. Se não houvesse quem socorresse, eles se entregariam. E assim a notícia chegou até Saul. A Bíblia diz que Saul, ele vinha trabalhando com os bois. Diz o texto aí que ele estava trabalhando no campo. Então a gente percebe algo interessante. A glória não subiu a cabeça de Saul. Naquele momento ali, não. Ele foi encontrado procurando a jumenta de seu pai, depois entre as bagagens, e agora quando chega a notícia, ele está vindo, diz o texto, que ele estava vindo com os bois. Diz assim, eis que Saul, versículo 5, eis que Saul voltava do campo atrás dos bois. Então ele estava tocando ali os bois. Estava trabalhando. Enquanto Deus não havia mostrado nada para ele ainda, ele continuou a sua vida. Irmãos, a glória de Deus, ela sempre persegue o nosso servir. Às vezes a gente quer ver as coisas acontecendo, fica parado. Você tem que agir, meu irmão. Continue a sua vida normalmente. Enquanto você vai vivendo a sua vida, vai fazendo o que você tem que fazer. Saul não se omitiu, Saul, ele continuou vivendo ali a sua vida normalmente, apesar de já saber que Deus tinha esse destino para ele, aguardando o momento certo. E chegou. E Saul ficou tão indignado com aquela situação que ele mandou partir
os bois e mandou uma parte para cada tribo e disse assim: assim se fará com os bois dos homens que não seguirem a Saul. E houve um grande temor, e Saul contou aqueles homens ali que se juntaram a ele, e foram 300 mil de Israel e 30 mil da casa de Judá, portanto 330 mil homens. Saul contou em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300 mil, e dos de Judá 30 mil, 330 mil homens. E ele mandou os mensageiros dizer: olha, fala com o povo de Jabes de Gileade que amanhã, quando o calor chegar até eles, eles terão sido socorridos. E assim os mensageiros voltaram, os homens de Jabes de Gileade foram astutos, chegaram até Naás e falaram: olha, até amanhã, se não acontecer nada, nós nos entregaremos a você. Amanhã nós nos entregaremos e vocês vão poder fazer conosco o que bem entender. O texto nos diz que Saul chegou ali bem cedo, na vigília da manhã, que vai de 3 a 6 da manhã, e atacou, de modo que nem aqueles homens que sitiavam estavam juntos. Aquela defesa que não deixava nada entrar, sítio era isso, né? Nada entrava e nada saía da cidade, portanto acabavam perecendo de fome ou sede. O que aconteceu foi que aquele sítio foi desbaratado. Os homens de Amon, a Bíblia diz que não houve dois que ficassem juntos. E depois dessa grande vitória, os homens ali que haviam seguido Saul, aquela comitiva que sentiu no coração de servi-lo como guerreiros, disse o seguinte: quem são aqueles que diziam Saul não deveria reinar sobre nós? Lembra deles do capítulo anterior? Trago aqui para que nós o matemos. Mas olha como Saul, irmãos, começou bem. Ele diz: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Samuel disse ao seu povo: olha, vamos a Gilgal e renovemos o reino. Gilgal, irmãos, significa rolar. Gilgal era um ambiente de muitos acontecimentos importantes. Foi ali o primeiro acampamento do povo na Terra Prometida. Foi ali a celebração da primeira Páscoa. Gilgal significa rolar. Ali foi quando acamparam aquela geração que não saiu. Aquela geração que os pais ficaram com medo lá atrás de não receber, de serem destruídos se eles tentassem tomar a terra. Essa geração nova, ela rolou a vergonha. Aquela vergonha do Egito ficou para trás. Aquela vergonha do não crer ficou para trás. Era um local, portanto, de aliança. E aqui eles renovam uma aliança e uma esperança. E aqui diz Samuel: olha, renovemos ali o reino. Renovemos ali o reino. Há uma esperança de que Israel agora novamente se tornasse forte no meio daquela terra que Deus havia escolhido. Proclamaram Saul rei diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou com todos os homens de Israel. Aquilo deixou o coração de Saul feliz. Não tem problema, irmãos, recebermos honra de outra pessoa. Se outra boca nos louva, não tem problema. Desde que a gente tenha consciência de que, aquela consciência que Saul teve, de que foi o Senhor que salvou Israel. Quero aplicar rapidinho a sua vida. O inimigo, irmãos, tenta nos minar, tenta nos sitiar muitas vezes, nos cercar de todas as formas. Ele anda ao derredor como um leão que procura quem tragar. E muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos assim, sem saída. A solução nunca é pecar, viu, meu querido irmão? Mas saiba de uma coisa: o diabo, ele não quer apenas tirar a nossa vida. Ele quer nos humilhar. É o que ele tem feito hoje no mundo. Porque ele diz que o inimigo ele veio somente para matar, roubar e destruir. Ele não está satisfeito só matar. Primeiro ele rouba a dignidade, a honra, o caráter. Depois ele destrói a reputação, destrói os valores, destrói os princípios. E aí sim ele tira a vida. É o que a gente está vendo aí. O diabo, ele ataca com a finalidade de humilhar o homem. Na tentativa dele, ele quer que Deus, de alguma maneira, se ele quanto homem, deixe de amar a humanidade. Só que ele sempre é derrotado. Porque onde ele menos espera, a graça de Deus superabunda. A graça de Deus superabundou sobre muitos, como superabundou aqui, mais uma vez, sobre Israel, e os livrou da mão dessa serpente Naás. Por que eles foram libertados? Primeiro, porque o povo respondeu o chamado de Saul, nem que seja por medo, eles fizeram o que deviam fazer. Irmãos, nós devemos obedecer a Deus por amor, mas precisamos também ter receio de pecar contra o Senhor. Do Senhor não se zomba, o Senhor é fogo consumidor. E mais, precisamos aprender algo com Saul, que começou bem. Precisamos dar glória a Deus em qualquer vitória. O pessoal queria honrar Saul e defender Saul. E Saul diz: não foi eu não. Esses homens podem até ter razão, que eu não sou tão preparado assim. Hoje o Senhor salvou Israel. Quando nós temos alguém, irmãos, que depende de Deus do nosso lado, a gente fica empolgado com os possíveis resultados que virão. Porque alguém por si mesmo é limitado. Mas alguém confiado, totalmente entregue a Deus, pode restaurar o reino. Pode fazer novo a caminhada, a jornada de todo um povo. É assim que nós esperamos, irmãos, que Deus traga um grande avivamento, através de homens que se entreguem para depender por completo de Deus. O mundo, o evangelista Moody, costumava dizer que o mundo está para ver o que Deus tem para fazer, através de homens que se entregam totalmente e que não amam a si mesmo, mas vivem, amam e servem apenas o reino de Deus.
Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos, se Deus quiser, com a voz melhor, para meditarmos em mais um capítulo.